A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 13, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Havia chegado o momento de Jesus ali falar claramente para os discípulos quem ele era. Porque as multidões, as pessoas, falavam que Jesus era João Batista, que Jesus era Elias, que Jesus era Jeremias ou algum dos profetas que ressurgiu. Só que os discípulos, eles precisavam saber da verdadeira identidade de Jesus. E Deus me trouxe aqui para te falar, chegou o tempo de você adquirir novas experiências com Jesus. Chegou o tempo de Jesus, Arabaramandarasto, se revelar para você de forma extraordinária e sobrenatural. É para que você não tenha dúvida. Talvez você, durante essa caminhada com Jesus, ainda tenha um pouco de dúvida, Arabaramandarasto, de quem é o teu Deus. Não, irmã, eu sei que o meu Deus é realmente o Deus que está no céu, o Pai de Jesus, que enviou para nós o Espírito Santo. Eu creio que Jesus veio na terra. Não é somente sobre isso, mas é sobre ter experiências particulares com Deus. É sobre ter experiências particulares com Jesus. E Jesus dizer para você, quem ele é. E Jesus mostrar para você quem ele é. Jesus não quer que você somente fique com o que as multidões falam. Com o que as pessoas testemunham, com as experiências das pessoas. Mas você vai ter as suas experiências. Declare comigo: chegou o tempo que o meu Deus vai me dar experiências com ele. Chegou o tempo que o meu Deus vai me dar experiências com ele. Deus te trouxe aqui porque ele vai começar a testificar quem é o teu Deus na tua vida. Ele vai começar a mostrar para você, aleluia, o poder do teu Deus. Quem é o teu Deus de perto. Isso aconteceu com Jó. Jó mesmo declara dizendo: eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, as experiências que eu tenho com o Senhor são diferentes das do início. Eu achava que eu te conhecia porque eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Aqui os discípulos, não teria mais dúvida, porque o próprio Jesus estava confirmando aquilo que havia sido revelado pelo próprio Deus através da boca de Pedro. Porque foi Deus quem revelou o Senhor Jesus a dizer: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, quem trouxe essa testificação de quem eu sou verdadeiramente, foi o Pai. Porque, irmãos, estava ali, as pessoas sem saber, as multidões não sabiam claramente quem era Jesus. E os discípulos não poderiam andar da mesma forma. Quem é chamado para morar no céu, quem é escolhido para ter intimidade com Deus, quem é escolhido por Deus nessa terra, precisa entender e saber quem tem crido e a quem está servindo. E é por isso que Deus escolhe os seus para se manifestar. É por isso que Jesus claramente aqui disse para os discípulos que não foi nem carne nem sangue que estava trazendo aquela revelação. E tem revelações que você vai ter que não vai ser carne nem sangue que vai te revelar, mas vai ser o Pai que está no céu. O Senhor vai trazer níveis de experiências espirituais sobrenaturais. Revelações que você vai ficar assim: meu Deus do céu. O Senhor verdadeiramente existe. Eu até cria, como Jó creu. Jó conhecia de ouvir.
Mas agora meus olhos contemplam como o de Jó contemplou, como os olhos dos discípulos contemplaram, porque os discípulos estavam vendo, aleluia, sair dos lábios de Jesus, que aquela revelação que Simão Pedro teve era verdadeira. Que foi Deus quem revelou. E quando Deus revela, é verdade. Deira mandarai. E quando Deus fala, tá falado. Quando Deus diz algo, tá dito, tá assinado, tá carimbado. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que você ainda não tem experiências com Deus como você queria ter? Que algumas coisas para você ainda um pouco confusas sobre a sua fé. Não se preocupe não, tem coisas que você não vai entender agora. E é normal a gente não entender tudo, porque nós somos limitados, entendeu? Deus criou a gente assim. Tinha coisa que os discípulos não entendiam. Tinha coisas que os discípulos não compreendiam. Tinha partes das escrituras que os discípulos não entendiam. Só vieram entender após a ressurreição de Jesus, quando Jesus abriu o entendimento deles para eles entenderem. Então tem coisas que a gente só vai saber, só vai viver quando Deus quiser revelar. E aqui Deus quis revelar quem era Jesus para os discípulos. Não foi o próprio Jesus que deu testemunho, não. Mas foi Deus quem testemunhou por ele. Foi Deus quem revelou para Simão quem era Jesus. E é isso que Deus ele diz para você, que é Ele mesmo que vai se revelar para sua vida. Que é Ele quem vai te mostrar que o céu é real. Tem gente que olha pra gente e diz assim, é doido. É doida, grita, fala umas línguas que ninguém entende, roda, vai pra igreja quase todos os dias e tá orando, e tá ouvindo louvor, e tá ouvindo essa palavra, e essa menina grita, e o outro pastor também que grita, e fica ouvindo o dia todo, e cai daramandará, lendo essa Bíblia. Tem gente que pensa até que tu vai ficar doido de tanto buscar o Senhor, mas não é. Sabe o que é isso, irmãos? É quem sabe, quem tem crido. Porque quando a gente sabe que nós temos crido, nós temos sede de estar mais próximos dele. E é isso que Deus está dizendo. Eu vou te dar experiências tão sobrenaturais que você vai querer ficar na minha presença 24 horas. Você vai querer estar perto de mim todos os momentos da sua vida. E quem tiver na carne não vai entender. Porque isso aqui, irmãos, não foi revelado para todo mundo, não. Quem era Jesus não foi revelado para todo mundo, foi para os discípulos. E tem coisas que Deus não vai revelar para todo mundo, porque nem todo mundo tem estrutura para saber. Porque nem todo mundo consegue crer. Declare comigo, Deus vai me dar revelações sobrenaturais e eu vou crer. Deus vai me dar revelações sobrenaturais e eu vou crer. Jesus testifica de que as palavras que foram ditas por Pedro era Deus quem estava revelando. Era Deus quem estava mostrando. Eu estou falando de revelações que haverá testificação. Que você vai saber que foi Deus. Você vai dizer, meu Deus do céu, foi o Senhor. Meu Deus do céu, o Senhor fala e cumpre. O Senhor fala e confirma. O Senhor abaramandará e fala. E testifica. Quando Deus, irmãos, Ele fala algo comigo, com você, com qualquer um de nós, Ele traz a testificação para a gente ter a certeza de que é Ele que está falando. Pode ser que no momento que Ele fale a gente não entenda, não é? Mas depois Ele traz a testificação. No momento que Ele fala a gente não vem a compreender. Por quê? Porque nós somos limitados e as coisas sobrenaturais elas são muito fortes. As coisas do céu são muito fortes, irmãos. Então tem coisas que a gente não entende, mas depois a gente passa a entender. Eu estou conversando com pessoas que Deus vai trazer revelações tão extraordinárias para você. E outra coisa, Deus te adverte, não conte para ninguém. Não conte para ninguém. Tem coisas que é entre Deus e você e Deus. Tem coisas que você não pode falar para ninguém. Nesta mesma passagem, mas no livro de Lucas, que é um livro diferente, né? Eu li para vocês em Mateus, agora eu vou ler em Lucas. No versículo de número 20 vai nos dizer assim, ó. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que ninguém declarasse tal coisa. Jesus advertiu os discípulos, não contem isso que está acontecendo. Não contem essa revelação do alto de Deus que acabou de ser dita aqui. Porque tem coisas, é a mesma passagem, só que aqui é livro diferente. Tem coisas, irmãos, que nós não podemos contar para todo mundo.
Tem coisas que as pessoas não vão entender. Tem coisas que são intimidade. O que é intimidade você não sai contando pra todo mundo, não é verdade? O que é intimidade você não sai falando pra um, falando pra outro, não. Mas você guarda. O que é intimidade é entre você e Deus, Deus e você. E o Senhor Jesus, ele estava advertindo os discípulos para que não contassem para ninguém. Porque era necessário acontecer tudo que ia acontecer com Jesus. E tem coisas que se você falar, você vai acabar estragando. Tem coisas que se você falar, você vai acabar perdendo. Então não fale demais. Não conte as experiências que o Senhor vai te dar. Chegou um tempo de revelação, é isso mesmo. Chegou um tempo que você vai ver o Senhor. Você vai contemplar o agir de Deus de forma extraordinária na sua vida. Você vai ver Deus agindo de forma extraordinária e sobrenatural na sua história. Como Jó viu. Jó disse, eu ouvi, agora os meus olhos veem. Quando os nossos olhos veem é diferente, irmãos. Quando a gente vê é diferente. Jó viu o poder de Deus na vida dele. Pessoas que estão me ouvindo agora vão ver o poder de Deus na sua vida. Vão ver o poder de Deus na sua história. Vão ver o extraordinário, sobrenatural acontecendo diante dos teus olhos. Porque é isso, que Deus ele faz. Ele faz o sobrenatural acontecer. Ele faz o impossível e glorifica o nome dele na nossa história. Não foi carne e nem sangue que revelou para Pedro, e não será carne e nem sangue que vai te revelar. Mas vai ser o próprio Deus e vai ter testificação. Porque se os discípulos ouvissem somente Pedro falando aquilo, eles poderiam ficar na dúvida. Será que foi Deus mesmo que revelou ou será que foi a carne de Pedro? Então Jesus testifica que não foi nem carne nem sangue que revelou para Pedro, para mostrar que aquela revelação não era da carne de Pedro. Não era porque Pedro queria falar, mas era porque o próprio Deus havia revelado para Pedro. Sabe o que é isso? Testificação. E Deus está dizendo, um tempo de testificação está vindo para a sua história. Um tempo de testificação das revelações de Deus. Um tempo de testificação de que foi Deus que falou contigo. Você terá novas experiências com Deus. Deus está chamando você para cantar, para um particular. E Ele vai te revelar coisas ocultas, profundas e escondidas. Eu estou falando de experiências, que você vai querer viver todo momento, porque vai ser algo extraordinário e sobrenatural. E eu vou te dizer algo, valorize. Valorize as experiências de Deus na sua vida, porque não é para todo mundo. Não é para todo mundo que o céu se revela e Ele escolheu você para ver essas experiências. Se prepare, porque o tempo de sobrenatural chegou para sua vida e você vai se alegrar de forma surpreendente com as revelações que Deus trará para sua vida. Você vai, aleluia, seguir o Senhor não pelo que você ouviu falar, mas os teus olhos vão contemplar o agir de Deus na sua vida e haverá testificações de que foi Deus quem se revelou para você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor testifica aquilo que vem dos céus, aquilo que vem do Senhor, e eu creio, Pai, que o tempo de revelação, eu creio que o tempo de sobrenatural, eu creio que um tempo de revelações do alto chega para a nossa história, Pai. E aquilo que humanamente falando, meu Deus amado, é impossível. O Senhor, meu Deus amado, vai fazer e glorificar o teu nome, Pai. Oh, Deus, obrigada por esse tempo de experiências. Nos ensina, Pai, nos mostra, nos direciona naquilo que nós devemos nos calar, para que a gente venha ter níveis de intimidade maiores com o Senhor e que tudo seja para a glória do teu nome, Jesus. Obrigada, porque as novas experiências que o Senhor vai nos entregar vai cada dia que passa, e cada minuto, cada segundo da nossa vida nos aproximar de Ti. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, toma cada pedido de oração aqui nos comentários, Senhor.
Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercero e te peço, Pai, que o Senhor glorifique o teu nome, que o Senhor dê testemunho para o teu povo contar, que o Senhor dê causa, ganha na justiça, que o Senhor traga assinatura, que o Senhor cure, liberte e restaure, Pai amado. Anime, faça o impossível acontecer, Pai. Glorifica o teu nome no nosso meio, pois todo o poder, Pai amado, está nas tuas mãos e nós cremos no milagre que vem dos céus para a nossa vida. Pai, obrigada por esta palavra, obrigada pelos milagres que eu profetizo que já foram liberados. É em nome de Jesus que eu te peço, eu te agradeço, meu Deus. Amém. Deus, ele diz para você que revelações do alto começarão a acontecer na sua vida, mas comece a se calar. Não fale, porque tem coisas que Deus vai te revelar, que é entre você e Deus. Que Deus te abençoe e que ele te prepare para ter grandes experiências com ele. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.